E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, produzido aqui pela Move 8, transmitido diretamente pela Rádio Difusora Jundiaí. Hoje mais um especial Sesc Jundiaí. Muito obrigado por essa parceria e quero agradecer aqui em primeira mão a banda, porque a gente teve que conciliar o quê? O dia, agenda, chuva, Uber. Prometo não atrasar o show, Sesc desta vez. Vou tentar, prometo. Estou com eles, bulgarins aqui comigo hoje, vão tocar no Sesc. Vamos fazer aí um tributo ao Clube da Esquina, mas já já a gente fala sobre isso. Bem-vindos! Vocês estão bem? Estamos bem, obrigado por receber a gente. Gente, a gente estava falando aqui, cada um mora num lugar, né, geograficamente falando desse país. A banda se forma em Goiás. Isso. O que não é muito... Tudo bem, tem um festival Bananada lá, tal, né, Goiás tem essa vocação fora o sertanejo, né? Mas como que foi esse encontro de vocês pra música há 11 anos atrás? Quase 11 anos. Assim, encontro com a música, cada um teve um. né? Mas com a banda começou comigo e com o Benk, a gente fazia ensino médio junto, a gente tocava, matava a aula pra tocar violão junto, exato. E aí quando a gente terminou o ensino médio, a gente queria continuar tocando. E a gente começou a se encontrar pra gravar umas músicas. Ainda sem pensar em ser banda, mas pra gravar umas músicas. Quem canetava? Alguém já canetava na época? Já escrevia? Já eu já tinha outra banda, o Ben que também já tinha começado a tocar em outras bandas. Patrulheiro Marshall. Exato. De colégio. De uma banda de colégio que era muito boa, grandes letras. E eu tinha uma banda que já tocava Que Goiânia tem uma cena muito forte, assim. O Ben também frequentava essa cena, eu tinha uma banda que tocava nessa cena. O pai dele trabalha com cultura em Goiânia, então, apesar dessa coisa de sertanejo que todo mundo fala, é isso, a cidade tem muita música e ao mesmo tempo tem um sertanejo, tem quem não gosta de sertanejo que tem que fazer uma outra coisa acontecer. Né? Eu fiz só esse apontamento porque o que chega no Sudeste, né? Sim. É o sertanejo, é lá o berço. Sim, não, mas tal, aqui né? estamos nós, né? E tem várias outras bandas que chegam vamos também. Vamos exaltar né? esse momento, né? Porque tem vários artistas ali que não fazem parte dessa cena, né? Existe uma outra cultura sendo produzida ali, né? Sim. E aí dessa coisa das gravações, desse projeto nosso de gravação caseira na casa do Ben, que eu ia, pegava 2 ônibus, chegava lá, a gente gravava, começaram a sair as primeiras músicas do nosso primeiro disco, As Plantas que Curam. E aí, num certo momento, a gente viu que precisava ser banda, que ia ser legal ser banda, e chamamos o Rafael e o Hans na época, que depois da primeira turnê acabou saindo e o Inayan entrou ali no meio de 2014. E aí gravam esse primeiro disco. E como foi pra vocês, assim, colocar um disco na rua? Agora com 10 anos de carreira é mais fácil olhar pra trás e falar, não, Sussa, tranquilo, né? Mas como que foi esse momento? A gente tá falando de 2012, né? 2012 era a época que a gente tava produzindo essas músicas ainda desse jeito caseiro. 2013, quando a gente decidiu mesmo ser banda, aí Rafael entra, Hans também, que já tocava com a gente em outras bandas, participou de algumas das gravações do As Plantas também, se juntou. E aí, em 2013, que a gente foi realmente pensar em nome pro projeto. E a banda não tinha nome? Não tinha... não era uma banda, era um projeto, assim, meio que essa coisa da gente explorar o ambiente do estúdio, que era uma coisa que... Do estúdio com certeza que ele fala é o quarto dele. Eu falo o estúdio enquanto ofício, assim mesmo, não enquanto um estúdio mesmo, mas porque todo mundo, assim, da gente que vivia essa cena, passava por esse dilema, né, de qual estúdio gravar as suas músicas, e porque é uma grana do caramba, então ficava aquela banda, o processo natural pra gente enquanto banda alternativa era aquela coisa, juntar os amigos, começar a ensaiar, e aí tentava fazer show pra ver se a galera curtia, né, fazer os shows, e aí juntar uma grana pra gravar uma música. Então era bem comum esses projetos nossos da época ali, né, desse 2010, 2011, meio que quando conseguia gravar uma música já tinha cansado de fazer show, todo mundo já tava tipo assim... A banda já era velha. A banda já era velha. Já tava cansado da música, inclusive. Entendeu? A música quando ela era gravada, ela já era uma música velha. Então o Bulgaris, esse projeto de gravação vinha como esse escape nosso de... Vamos tentar aprender a fazer essa coisa da gravação para poder chegar com a música gravada pro público antes de ir fazer o show. Entendi. Mas aí logo que as músicas começaram a rodar assim na mão dos amigos, tudo assim, a gente começou a ficar com essa instiga de fazer show também, e aí juntou realmente a vontade de se fazer uma banda, efetivamente. Um projeto que era diferente. Não, o Rafael, a banda que ele tinha antes, ele era o cantor,
tocando guitarra. Cover de Engenheiros do Havaí. Mentira. Na verdade, você vê como é que são as coisas, né? Essa banda que ele tinha, ele tocava guitarra e cantava, né? A River Breeze. Aí, com a gente, ele vai pro baixo, que na verdade era o instrumento original dele, né? Eu não podia tocar baixo e cantar, porque eu jamais ia ser melhor que o Humberto. Entendi. Não queria nem tocar na referência. Não queria. Nem chegar perto. Então, quando ele volta pro baixo ali, eu acho que até uma boa parcela da galera que sacava ele ali, tipo assim, quando vê ele tocando baixo bem pra caralho também, pirou, assim, né? E também o Hans tocando as bateras, ele era, tipo, batera de garage rock, punk, né? Que era o som de Goiânia, característico. Sim. Então, o Hans tocando as baterias mais cançãozinha, tudo, que era uma coisa que remetia mais até a outra banda do Dinho, assim, né? Um rock em português, onde que a canção importava. Então, foi, eu acho que tanto um primeiro projeto bem específico, assim, que cada uma dessas peças formadas ali em Goiás, no rock goiano, estava apresentando, como também tinha esse outro jeito de apresentar, que era canções, por mais que caseiras, chegando na galera antes de um primeiro show, né? Então, quando foi ter um primeiro show, acho que foi um sabor diferente pra gente também, de ver a galera já cantando as músicas já no primeiro show. Mesmo que não era aquele público, era tipo assim, os amigos familiares, mas a galera já conhecia as músicas. Então, quando tocava aquela que era tipo uma chicletezinha, né? Um Lúcio Fernandes, um Doce, o pessoal entrava assim também. Entrava no clima do show. E aí pra gente era uma experiência totalmente diferente. Parecia um mini sucesso, né? Assim também, né? Porque você sai do ambiente do quarto estúdio, né? Onde vocês estão ali fechados, focados na produção, e vai pra rua, e aí... E essa coisa do feedback, show, né? do público conhecendo a canção. Porque essa cena de Goiânia era um show pela energia. Sim. Na tinha uma outra banda que era o Macaco Bong, que era uma banda instrumental, que quando fazia eu show... fui muito show do Macaco Bong. Viu? Muito show do Macaco Bong. Você lembra que era uma coisa explosiva e forte e sem letra. E a cena de Goiânia é muito esse espelho. Independente do show, independente do que o cara tava gritando, eram shows quentes, enérgicos, que a plateia é loucura. Então essa coisa que a gente fez com o Bugarins, meio que foi uma antítese daquilo, assim, no sentido de gravar primeiro, de mostrar uma parada, de ter gente ouvindo e gostando. E... por mais que em teoria aí tinha gente que falava que não entendia o que eu tava cantando, ainda assim. Entendia o que tava acontecendo ali, sentia a coisa e tava ali pela canção. Tava ali por ouvir aquela ou outra, aquela música. A música ou transcende todas. esse lugar também, Pula, né? passa tudo. Transcende tudo, né? Pô, o brasileiro aí não fala nem português direito, adora música em inglês. Sim, espanhol, não sei o quê. sim. E Coisa no mais primeiro linda. show já tinha fita pra vender, a gente vendeu mais de 50 aquele Eu perguntei como que foi colocar na rua, porque 2012 parece que, né, logo ali, mas a maneira de consumir música ainda era muito diferente. A gente não tinha essas estruturas que tem hoje. Ah, vamos lançar no Spotify, vamos fazer assim. Era uma transição, Era né? uma transição, né? Era uma Então, transição. o mercado ficou meio perdido, né? Porque a gente teve a época das gravadoras e as bandas esperando serem descobertas por gravadoras, enfim, né? Pra fazer turnê, gravar e tal. A gente acho que pegou exato, esse buraco da coisa assim, onde a gente conversava entre nós sobre bandas que estavam na MTV, estavam Sim. fazendo as coisas, né? Que a gente ficava meio tipo assim, como esses caras estão fazendo isso? E aí teve o estalo do bem que mandar vários e-mails, né? Mandar e-mail pra todo mundo no Brasil e pra um povo fora. Uns blogs começarem a falar fora. E uma gravadora americana, no molde antigo, vir querer lançar o nosso disco, mas eles lá já estavam nessa onda do digital, eles já estavam prontos pra isso. A gente que aqui não via esse horizonte, assim. não via, e quando a gente pegou, sei lá, o contrato que mandaram pra gente, mostrou pro Fabrício Nobre, que trabalhou com a gente muito tempo em Goiânia, ele olhou e falou, não tem ninguém fazendo isso aqui no Brasil, tá muito bom. Porque realmente a gente, nesse vácuo que você falou do mercado que tava acontecendo, a gente meio que, ao ser lançado por um selo americano, a gente deu um passo à frente. deu um passinho, pegou a brecha das mídias sociais ainda muito impulsionando tudo dentro do ciclo, então realmente em Goiânia... Tinha vez que eu ia sair no bar e os meus amigos falavam pra mim, pô, não aguento mais ouvir sua banda, porque tá lá no Muito meu bem, feed assim aparecendo. que eu gosto, né? Abre a torneira, o som tá rolando. Então, isso era um outro momento de mídia social, era um outro momento de tudo. Tinha Orkut ainda em 2012? Eu não lembro. Não, já era o Facebook. No início, né? Facebook Como- bombando. No início, acho que talvez nessa... Acho que ele essa no ferramenta início de todo mundo mais, usando, criando evento, os Isso. eventos sendo aquele espaço Ferramenta- Postagens, assim, link de matéria de qualquer Exato. veículo grande Tudo assim.
voava, né? Tinha muito A internet alcance, boa né? também chegando de fato. Eu lembro que pra mim ter internet boa pra usar em casa foi bem nessa viradinha de tempo mesmo. Eu demorei a ter internet em casa de fato e foi meio que nesse 2010 pra 2012 que Eu chegou peguei de aquela fato. internet lá que você discava Nossa, era essa aí meia-noite. também. Isso eu só fui na sou casa dos velha. outros, aí dava mais vergonha ainda, né? Tocava a campanha do vizinho meia-noite pra usar, né? Era só domingão Só depois das domingão. 8. Porra. Mas eu acho que a gente, Saudade. respondendo sua pergunta de como foi pra gente botar essa coisa no mundo, foi realmente uma experiência única em várias dimensões. Essa coisa de um selo americano entrar em contato foi tipo um sonho, a gente não acreditava que aquilo tava acontecendo. O que pegava pra gente muito era essa coisa, pô, vai sair em vinil. Isso! Entendeu? Era esse que era o grande lance que o contrato fazia brilhar o olho. E claro, o que cada movimento desse também trazia consigo, né? Ao ter um selo gringo que lançar, É uma chancela também isso, ali, aí, né, do trabalho. a imprensa aqui começa a falar também com mais força mesmo. A gente começa a ter outras oportunidades de show também, né? Fora de Goiás. Chegaram a pegar a Era MTV, assim, de mandar clipe, de... Não Ma- a gente porque o Macaco assim mesmo, Bom- né? A gente Macaco pegou- Bom Mas o clipe de Bom Lúcio mesmo. Fernandes, eu pegou, né? volta e meia fala, tipo assim, tem uma galerinha que fala, conheci pela MTV, o Lúcio Fernandes passando. Mas eu mesmo já, assim, não vi Já tava tocar, desconectado, sabe? Já, assim. Eu acho não que era o MTV auge que- desse Acompanhei foi ele na MTV, reconhecimento, Rock porque Go. teve um momento Sim. do reconhecimento do meio de comunicação e de música no Brasil, de reconhecer a cena independente brasileira, né? Sim. Teve esse start da trama virtual, Sim, sim. rodar os festivais, produzir os materiais de comunicação, as peças, com os videozinhos, fazendo cobertura do Existia show, conteúdo as naquilo, bandas, né? Sim. Tipo, tinha um conteúdo de internet e desse movimento muito foda, pô. E era um Muito foda. conteúdo voltado para o trabalho artístico, né? Porque hoje se gera muito conteúdo, mas tem uma galera mais interessada no que o cara tá fazendo, comendo, vestindo, né? Era outra parada, do que, de fato, na música, né? Você Assim, conhecia tem outros realmente bandas por interesses esse... ali, né? Pô, a MTV fez um bagulho muito irado, que foi aquela turnê no Nordeste, saca? Com um monte de banda alternativa, né? E, tipo assim, mostrando pro Brasil isso. Vanguard, que era de Cuiabá, banda do interior de São Paulo, tinha banda do Sul. Tinha uma curadoria foda ali, porque era muito interessante, é muito interessante. eles colocaram ali o Chico Sainz, né? A cara mesmo, porque a TV aberta tinha uma coisa mais de colocar as carinhas que tinham mais passabilidade, as músicas que iam tocar Imagina em o novela. KLJ apresentando O o Kelly J programa. tá aí, de Kelly J, Não, e a galera- sem o dente, né? Cara, maravilhoso. Não, eu lembro até hoje, cara, assim, a abertura que a galera deu pra nós, assim, lá dentro, né, nesse bagulho de passar clipe da banda, a gente tocou nos programas ao vivo. Não lembro VMB qual. vocês tocaram A também. gente tocou no VMB, tipo, participamos de Rock Go. Teve muita inserção da MTV. Acho que nos últimos anos a MTV viu que ela tinha que fazer esse papel porque o bagulho ia acabar Sim. e ela tinha que, de certa maneira, E nessa conectar com coisa essa de Brasil galera e jogar profundo, pra- né? Isso. Porque acho que a gente é uma banda que agora é um outro momento, mas acho que a gente tem muito essa coisa de mostrar um Brasil do interior mesmo, assim, um Brasil de dentro, que é isso, que era o que você tava falando antes, é diferente de São Paulo, Goiânia era existe foda, pô. existe essa outra parada acontecendo, existe muita coisa acontecendo desde os anos 90. Sim. Uhum. A gente é um fruto dessa resistência, assim mesmo, e essa maturidade, esse lugar que a gente tá de meio artista lutando pra estar consolidado, que é o nosso passo agora, assim, de conseguir firmar depois desses 10 anos e dizer, não vai fazer isso mesmo. Vou viver Estamos- disso? Já Não, rolou já isso, está, né? é tipo isso, o viver disso aconteceu, mas fica essa curva do vai continuar, como que tá Goiânia lá agora, ainda tá tendo banda, eu acho que tem um ciclo ainda pra fechar, cumprir. e também tem essa coisa desse mercado, ele ainda tá afim do Brasil do interior, alternativo do interior, ainda existe esse espaço, e aí fica todas essas perguntas que eu acho que a gente continuar trabalhando, a nossa música, Vai essa história que o responder. Nayan tá contando e tudo isso é muito um negócio que tipo, sim, ó, já rolou essa parada. Sim. Tá rolando. Não, Tem como Goiânia era acontecer. referência, cara. A gente em Cuiabá olhava pra Goiânia e aquilo era, tipo, Um impressionante. oásis, né? Cara, você ia pro Martim Sererê, você viu uma banda de Goiânia tocando o Martim Sererê e a galera gritando, pulando das caixas de som, rolando aquela sinergia doida, saca? Era assustador, pô.
Cara, Era no assustador. final dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha uma cena punk rock. São Paulo sempre rolou uma cena punk rock muito forte. E tem o punk rock do interior também, as bandas. Jundiaí até leva um apelido, tem uma piadinha, Jundiaí é Seattle brasileiro. Goiânia também era, Olha que exato, arrogante, isso, né? Pô, vamos disputar aí a cidade com mais cenas. Mas assim, é cíclico também, né? E eu lembro dos moleques daqui, dos caras daqui, do movimento punk, irem pra Goiânia tocar, porque sim. tinha o festival e daí trazia as bandas pra cá, e aí trocava as caixinhas de mesh, aí Sim. ficava um monte de material das bandas daqui lá, trazia o material das bandas, que era o jeito também da gente comprar a fita cassete ou o CDzinho, né? O interior de São Paulo parece, de uma certa... dialoga muito com isso, com Goiânia, com Cuiabá, com essas coisas. E aí eu tinha realmente muita banda que ficava nessa troca Uberlândia ali. Os interiores se falam, né? Sim. Por mais que Goiânia fosse capital, eles se conectam e eles também rejeitam a grande cidade nessa força de falar, olha o que a gente faz, olha como a gente existe, olha como a gente tá aqui. Então tem essa... Que é isso, né? É poder existir, né? Você poder criar, poder existir e poder sobreviver daquilo, que é uma grande questão dentro da arte brasileira, né? Sim. Viver de arte. O que vocês consumiam, assim? Quero saber individualmente, de som, sabe aquele lugar... Vocês estavam falando aqui das bandas de colégio e tal. O Macaco, eu lembro que fez a cena instrumental no Brasil mudar completamente, que antes era uma cena muito voltada para música ou erudita ou choro, uma coisa mais, né? E aí vem também uma cena em São Paulo muito grande com o Festival PIB, ajudou, sim, né? sim, Trabalhei no muito. PIB, até no Expresso Jazz tinha umas bandas mais alternativas, assim, mais fusion. E ajudou uma cena também se estabelecer dentro da música instrumental, dentro do rock and roll, surf music e tal. O que vocês escutavam criança? Disco de mãe, de pai, de tia? Cara, qual que é assim essa... Vem a razão da gente estar em Jundiaí agora. É, né? esse isso que eu ia gosto, falar. né? Não, Tem tudo é dois estilo. álbuns que, putz, eu até mostrei outro dia pro Dinho, eu queria mostrar uma música pro Zé, o filho do Dinho, que era uma música que, tipo assim, quando meu pai botava em casa o disco, eu tinha uma sensação muito esquisita, assim, eu tinha medo e eu curtia pra caralho, assim, ao mesmo O tempo. disco da Xuxa ao contrário, mentira. Não, cara, meu pai botava o Sex Machine do James Brown, e aí o disco começa com um grito. Cara, eu saia correndo de casa, saia correndo. Mas ao mesmo tempo eu curtia muito quando a música entrava. Minas foi um disco também que eu olhava pra aquela capa assim, eu pensava que era meu pai, saca? Uma preta assim, eu falava, caralho, esse cara parece meu pai. E era um disco que eu sempre ficava ouvindo. Porque acho que tem muito esse cheiro os discos que tem esse gosto, esse cheiro pra mim. Minas tem, acho que tudo com todos nós aqui, cada um tem uma relação muito particular com esse trabalho em específico, mas, pô, eu sou filho de mineira, então, saca, tem todo esse cheiro. Tem todo um afeto ali envolvido. É muito... Uma ancestralidade. Uma ancestralidade envolvida rola uma parada. Pô, eu é isso. Minha mãe ouvia muito esses mineiros tudo. Uns rock 80, Capital, Engenheiro. Minha mãe gosta mais de engenheiros que eu. Quando ela já foi lá em casa, ela pede, já começa a tocar. Sua mãe, E Djavan também bombava lá em casa muito, não tem jeito. Acho que o primeiro CD que teve lá em casa era Legião, quando a gente teve um rádio de CD, era uma coletânea do Legião e um ao vivo do Djavan. E nós só tinha... O Djavan era 2 CD, né? Mas eram esses 3 CD que tinha lá em casa. O quarto a chegar foi o Capital Inicial Acústico. Que, nossa, gente. A MTV ganhou dinheiro com esse acústico, pelo amor. O Capital também, porque eles ressuscitaram nesse Sim, ressuscitaram o Dinho, né? O mais maluco... Pela primeira vez, a segunda foi depois do Tom. O mais maluco é que acho que essa geração nossa que é jovem nos 2000, porque nasceu nos 90 e é jovem no 2000, que é tipo o que o Ben falou, gosto de engenheiros depois do acústico. Essas bandas sempre foram gigantes. Nunca teve essa queda dessas bandas não. Assim, hoje em dia a gente tem essa noção, né? Pra como nós que era do interior também, né? Tipo, o cara exatamente. Porque quando esses caras tocavam no interior, era uma loucura. Os caras tocavam lá. Festival agropecuário, essas coisas assim. Maior banda de rock do Brasil, mano. Sem sombra de dúvida, assim, ó. Capital, Charlie Brown, todas. Raimundos. Eu acho que tem essa coisa do interior que é muito isso, né? Quando
tem a oferta de algo, a galera também abraça Isso. muito. Porque não tem. É intenso, o é muito acesso. intenso. Eu As lembro experiências muito disso, são sim, intensas, muito né? As intensas. experiências diversas. Eu E defendo pra com unhas show e é foda. dentes as festas locais da cidade, a festa do caqui, festa da uva, festa não sei o quê, porque é um lugar Pô. onde esses palcos acontecem em preços acessíveis, muitas Sim. vezes gratuito até, Uhum. né? Muitas Você vai dessas bandas num você vai show? ver. Na pecuária, pô. Quantos shows Sim. de rock eu vi em pecuária? Eu ia pra pecuária ver show de rock. Meu primeiro show de rock, assim, foi na Agropecuária, que foi até os Paralamas do Sucesso. Que legal. Que tava no nosso show lá em São Paulo, o último show lá na Agropecuária. A gente ficou... É que chamou, eles foram. Chamamos lá, os caras foram. Mas entra num lugar muito engraçado, assim, relembrar, né, essas memórias afetivas musicais e o que tava realmente no seu começo. Porque eu acho que o Clube da Esquina foi um movimento, né, esse tipo, os artistas no geral, mas colocando num balaio como Clube da Esquina, foi um lugar que no começo do Bugarins ali, acho que todos nós estávamos acessando, assim, novamente e relembrando os hits, Era um relembrando lugar comum essas músicas. pra vocês. Mas num lugar, tipo assim, nostálgico, mas também muito de estar tirando a venda dos olhos, Sim. sabe? Todo mundo meio que, tipo assim, pirando tanto que aqueles discos eram foda, não, pra além dos hits que a gente conhecia pelas mães ou pelo rádio, enfim. Aham. Então, acho que E a semelhança daquilo com o que tava rolando na época também, né? É. Tipo assim, com, sei lá, ouvir o Página do Relâmpago Elétrico do Beto Guedes e ver que aquilo, no final das contas, era mais o que a gente tentava fazer do que o Tame Impala que comparava com a gente. Entendeu? Era muito mais moderno, era muito... As baterias tava tipo assim, não, essa parada É isso aqui que eu quero pô, fazer, né? Essa parada aqui. E é foda esse negócio de revisitar. Eu sempre pergunto dos discos dos pais, né? Porque a gente acaba se reencontrando, tanto com literatura quanto com disco. Teve livros que eu li ali na infância que eu odiei, tinha que ler na escola, eu fui ler mais velha. Aí entendi a pegada daquilo, porque eu já tinha uma Sim. bagagenzinha, né? E às vezes com disco acontece isso, né? Sim. Você não tem aquele ouvido, você tem a memória afetiva, mas não tem um ouvido pra entender aquela batera, aquela virada, aquela linha de baixo, né? E chega uma idade que você reencontra com algumas coisas da tua infância e dá bom, né? Sim, Dá total. bom, assim. Acho que a música é esse lugar, né? A música é... Viagem no tempo existe, né? A música faz isso. Existe, ela é uma Condutora. droga que acessa a memória mesmo, assim, que mexe com a sua memória de um jeito muito incrível. Sim. E você, tirando Engenheiros do Havaí? Não, Engenheiros eu fui ouvir só depois. Era só Tião Carreiro, música caipira, Leandro Leonard, esse tipo de coisa, moda de viola, assim. Eu fui gostar de rock só quando eu conheci Nirvana, já tava adolescente, que eu Nirvana, por comecei favor. a unir todas as tribos. Uniu todas as tribos. E é isso. E o mais engraçado é que esses discos clássicos da música brasileira, parece que eu só fui sacar mesmo, assim, quando entrei na universidade, que era uma balbúrdia aquela época lá, né? Rolava de tudo. Olha só. Grandes balbúrdias universitárias no Brasil. Exato. E eu lembro muito bem, assim, de estar começando a sacar Clube da Esquina e meio que ser uma febre que tava rolando em Goiânia, a galera começando a comentar e, tipo assim, também por causa do som que a gente fazia e a gente sacar o quanto aquilo era pra frente, assim, o quanto não tinha Quanto nada era de moderno. careta. E é isso. Eu entrevistei o Flávio Venturini, né? E a gente trocando uma ideia e eu falando pra ele que eu coloco... A gente exalta muito a Tropicália e vamos exaltar a Tropicália. Mas eu acho que aquele movimento mineiro, ele tem o mesmo tamanho, a mesma importância, assim, de contribuição pra música brasileira, de ruptura ali com um monte de coisa. E tá em Minas, de sair do eixo Rio-São Paulo também, acho que foi uma coisa muito foda, assim, fundamental de identidade mesmo brasileira, né? Para além do que se pasteuriza dentro das gravadoras, né? Ah, canta um tom abaixo, vamos fazer assim, você pode colocar na novela, enfim, né? O Clube da Esquina trouxe isso. Se puxar pro nosso lado, eu acho que a parada é essa. O Brasil é outras coisas. São É. Paulo e Rio é muito legal, mas essa coisa de... Quando o nosso mérito, a gente ter conseguido a notoriedade que a gente conseguiu, eu acho muito incrível. Pensar que a gente foi uma das bandas expoentes de um certo momento, assim, é muito feliz saber que a gente não é desse eixo, que a gente impulsionou mais coisa acontecer. Espero que no futuro sempre venham mais bandas que ganhem visibilidade, que também não sejam só desse eixo, assim.
É tirar essa centralização da cultura brasileira. Eu tava com o mestre Ambrósio aqui, a gente até conversou sobre isso, né? Tudo que acontece no Rio São Paulo é cultura brasileira. O que acontece nos outros estados é cultura regional. Essa doideira. Eu acho muita doideira isso, gente. Quem determina? Gravadora, capa de revista. Agora estamos em outro momento, a internet da vida, né? Outras formas de gravar, de se autogravar, né? Que isso também é muito foda, né? Nesses últimos 10 anos, isso mudou bastante, né? O que antes era uma escassez e uma falta de acesso, agora virou uma escolha mesmo, né? Também. De você conseguir montar o seu próprio estúdio e gravar ali, né? Sem tanta interferência externa. Eu acho isso de não ter que se deslocar geograficamente para ter um bom disco, né? Isso muito incrível. Aí sai de Plantas, vai para onde? Vai pra essa primeira grande turnê internacional que a gente fez, né? Eu tô chutando aqui, mas sem querer, tá? Prometo. Estados Unidos, Europa, vai e volta, vai e volta. Como sai? Como? Começa com essa coisa da gravadora gringa, né? A gravadora, ela fez esse trabalho de gestão, não gestão de carreira, mas de catapultar shows pra outro lugar, porque tem gravadora que só grava, lança e beleza. Isso, mas teve meio que um processo, acho que o mais padrão mesmo da cena alternativa, assim, norte-americana mesmo, que vai catapultar sim, porque toda selo, toda gravadora, assim, tem grandes seguidores, galera que é muito xiita e que acompanha qualquer coisa que sair, vai comprar coisa que sair daquele selo. Como também vai ter outras galeras mais aleatórias, né? Outras casas de shows que, ao ter um selo de lá bancando, vai topar. Então, ofereceram aqui, tem esse selo, beleza. Então isso aqui é legítimo, vamos trazer. Então tinha de tudo um pouco. Tinha galera que marcou show porque era essa coisa meio tropical, é meio Brasil, psicodelia brasileira, pode trazer que é massa, é world music, mas também tinha os shows muito específicos de o rock psicodélico, esse rock de gravação mais suja, de gravação mais experimental. E também tinha esse lado todo da cena indie nova-iorquina, que era a cena onde a Other Music era uma loja de referência, né? De referência para muita coisa, até mesmo para essa retomada da música brasileira ali nos anos 90, né? Quando o Kurt Cobain também fala do Mutantes, não sei o quê. A Other Music era tida como também uma loja onde os discos do Arnaldo Batista apareciam lá. Eu fui até... O Kurt escreveu uma carta, né? Pro Arnaldo. Sim. Foda. Capaz que foi a primeira vez que eu ouvi falar de Mutantes, foi nessa época, só que nem firmava. Mas... Enfim, com esse barulho todo, foi criado toda a situação da gente ter uma turnê. E uma vez que você fala que você começa a anunciar show, a coisa foi se estendendo até 6 meses de duração, né? A gente chegou nos Estados Unidos em março de 2014. 2014. A gente chegou em março e foi voltar pro Brasil de fato em setembro. Sendo que a gente saiu pra fazer... em maio pra fazer um show, já pra voltaram falar pra mãe que tava green card vivo. já, todo mundo. Queria nós. Toda vez é um visto novo aí. Quem que era o público de show, assim? Porque na Europa tem a galera que vai em show independente do que tá tocando, né? Que é a galera que tá disposta a ouvir o que tiverem ofertando ali, né? No Brasil já tem um perfil diferente, né? Aqui acho que fica mais nichado em alguns momentos, algumas casas e tal. Sim. Quem que era? E é muito brasileiro, tem gente que faz turnê, aí vai os brasileiros. Quem dera, a gente precisava disso. Toca né? Raça Negra, toca Raul. Hoje em dia, depois de 10 anos indo assim, meio que constantemente, né, sem parar pra fora, praticamente todo ano a gente fez turnês, ou na Europa e Estados Unidos no mesmo ano. Mas hoje em dia que a gente começa a ver nas grandes capitais os brasileiros que estão nessas capitais ir no show, porque essa música já disseminou mais, já outras gerações, a galera que era mais jovem, que estava aqui no Brasil, já tá lá fora estudando, coisa assim. Mas na época que a gente foi na primeira turnê, os únicos brasileiros que estavam lá nos shows eram a galera de Ciência Sem Fronteira. Comunidade brasileira mesmo assim. Obrigado, governo brasileiro. Dilmãe. Nosso coração. A bolsa era tão boa que o povo comprava ingresso. Olha só, saudade. Teve reajuste na bolsa, tá, gente? Realmente. Mas o pessoal mesmo assim, comunidade brasileira não pegava tanto porque era isso, o público para o qual os selos gringos e os promotores gringos falavam era um público muito nichado de consumir música brasileira enquanto essa coisa exótica, essa coisa
anos 60, 70. Nossa, exótico foi uma palavra muito bem colocada, porque muito tempo o Brasil foi assim, né? A música brasileira era super exótica pro exterior, né? Sim. E o povo que ia procurando isso, assim, eles ia muito, sei lá, tinha essa coisa da volta da psicodelia e uns novinhos nessa pegada, mas eu lembro de fazer de show na Europa que tinha uma galera muito mais velha, assim. Procurando o Hermeto Pascoal ali. Tipo, atrás de um outro trem, mas que também ficava muito... Sentia a coisa, sentia o trem acontecendo, ficava feliz e, sei lá. E aí, como a gente ficou voltando e trabalhando 10 anos, a gente reencontrou muita gente nessa trajetória, assim, que é muito maluco. E é isso que o Ben que tava falando, fãs de música exótica. Nunca ia ouvir, talvez... outras bandas daqui que fossem dessa onda psicodélica, mas os caras tá lá sendo muito fã da gente, dizendo que a gente é a melhor coisa dessa linha que tá acontecendo. Então, é bem maluco, assim. Que foda. Gente curiosa de todas as idades. Muito bom isso. E quando a gente começou a tocar o estilo shitty jazz, então... Esse aí... Qual que é esse Ei. estilo shitty jazz? Era música no disco de 2 minutos, ficar com 15. Porque aí também, as plantas que curam tinha ali uns 30 minutos de duração, né? E o show tinha que ter 1h30. Aqui eles falam jazz bosta, lá era shitty jazz. E o Inayan entra na banda também, Mundu, que era isso, aquela energia que você viu no show do Macaco Bongo, o Inayan trouxe pra gente no sentido de fazer as músicas ficar gigantes, assim. Mas voltando pra sua pergunta... Solo de 3 horas de bateria. Você perguntou o que foi depois do As Plantas. Foi nessa turnê a gente gravou o manual, que eram músicas que a gente já tava fazendo na época, e a gente ficou 1 mês em Gijón, na Espanha, e gravou esse disco meio que todo analógico, assim, na fita, no equipamento antigo. Daí tem uns ruidinhos ali, gente, que é diferente. Mas né? ao mesmo Tem tempo um a negocinho depressão ali. nossa, né? Também com o negócio, um desencantamento com aquilo que a gente gostava de ver. Não, bicho, faltou um PCzinho aqui, cadê aquela tela? Cadê o mouse? Cadê o... Essa coisa, já ter a gravadora, ter lá o empresário que tá lá, não, vocês têm que gravar um outro disco agora nesse pique, não pode deixar morrer, e aí, isso, no meio dessa turnê a gente grava o disco, nesse estúdio que apareceu, nessa situação, não, tudo analógico, é o que precisa pro som de vocês, vai gravar na fita, a banda é ótima, Aquele ao cheiro de vivo. válvula ali, né, de fita. Só que pra gente esse som na fita era uma coisa específica, que a gente não sabia o que era. E aí quando chegou ali também, você via também, tipo, que na verdade é uma, pra além da sonoridade, é mais sobre a limitação de você não poder também fazer qualquer coisa que você quer, Explorar como é o mais. computador ali também. Sim. E aí ficou também esse retrato, né, da banda num momento bem específico, com as limitações específicas do estúdio também, e que hoje, pra O disco mim... é maravilhoso. Disco indicado pro Grêmio. O disco Isso, o melhor disco de língua O disco portuguesa, é né, que foi maravilhoso. O indicado. disco é maravilhoso. Quinto melhor. Né? Você só foi indicado, não ganhou, fizesse um ranking, Mas tava ali. tá lá, tá indicado, Exato. tá Não, e indicado. foi um disco que, tipo, abriu muito o nosso público aqui no Brasil. Foi uma parada que também depois foi lançado pelo Skull Music na época. Era um som, assim, mais palatável e mais Que o pop primeiro. do que o As Plantas que Curam. E uma galera que começou a escutar a gente ali, que tá até agora, que foi, sei lá, descobriu o que era do passado e meio que continuou, assim, foi... Chegou Não, e é muita incrível gente, foi como, muito tipo massa. assim, eu lembro de estar nesse processo de ir pra entrar pra banda e receber música deles gravando na Espanha e, cara, era nítido um processo disso, de uma banda que passou de um quarto, Pro fez uma mundo. cacetada de show pelo mundo e entra no estúdio pra gravar quentão, sabe? Sim. Então, porra, é uma Quente de magia- palco, de estrada, né, de- que é outra história. Da galera né? tocar junto. Esse foi 100 shows fora nessa época. Puta que pariu. A gente Vocês fez- continuaram amigos, assim, tudo bem, limaram o outro batera. Olha, É, ele é que demais, formou, é ele demais. formou outra banda. É Ele brincadeira, formou outra gente. banda, ele virou pai de gêmeas nesse entendi. processo. E E aí. nessa época não existiu viver de música, não. A gente não, Não. passava fome porque a gente tava sempre fazendo show. Não, esse disco foi. Comia no bar. né? Não, esse Já comia disco. no dia do show, Pra né? gravar, nós só comia, era um dia falafel, aí no dia que tinha um dinheiro a mais era McDonald's. É. Quando não comprava as comidas pra fazer lá, foi burrice. Talvez se nós tivesse cozinhado mais dava, mas ao mesmo tempo. Não dá Nós, pra passar nós 12 tinha anos no 20 estúdio, anos, né? nós tinha 20
21, 22. É Cheetos você e não- Fantaúva, gente, no máximo. E uma Não dá pressão tempo. também pra fazer render o tempo de estúdio, né? Isso. Porque o cara viu o nosso show nos Estados Unidos e ficou, preciso gravar vocês, vamos pra lá, meu estúdio e tal. E a gente curtiu muito o trabalho dele. Hoje ele até botou cabelo na cabeça dele com aquele dinheiro que ele recebe. Sério? Mas nós desgastamos o cara. Pegou né? o banco pra Turquia e foi, botou o tapetão aqui, ó. Ai, Foi pra meu Turquia. Deus. Mas a gente desgastou ele, assim, no fim, porque a gente passava 13 tudo bem, horas tá no tudo estúdio. Desespero, mano. E a voz do cara já tava falhando. Eu acho que é isso, gente. Não, tem que colocar mais uma coisa aqui, vamos fazer aqui, tem mais uma música. Põe o cara sem voz de back vocal aí na banda. Isso de aí, não é ter o computador também, da gente tá gravando ao vivo, pôs a gente pra Aham. tocar muito bem, reparar muito bem no que tava acontecendo, assim. Eu, por exemplo, fui, então eu sou músico agora, porque olha aqui, eu tô gravando essa música aqui de 7 minutos aqui, tá tudo tocando. Gravar 5 vezes, Sem o pessoal acha que metrônomo estúdio é e, tranquilo, tipo, né? cola. E como que foi o relacionamento e amadurecimento da banda nesse tempo de estrada, assim? Amadurecimento? Não é necessariamente, não é obrigatório responder sobre amadurecimento. Mas, assim, musical, inclusive. Amadurecimento musical da banda, assim, no sentido de encontrar sonoridades. A gente não né? ensaia mais, né? Já é uma boa coisa. Brincadeira, É não, mais mas- econômico, Não, mas inclusive. isso. Acho que tem uma parada que é muito mágica, assim, que nós. Por exemplo, essas músicas dessa época, depois que o Nayan entrou, a gente meio que toca elas a qualquer momento e é muito forte, assim, é sempre muito bom. Essa época de muito show deixou a banda com gatilho de fazer as coisas muito malucas. Assim. E tem esses momentos, né? Tem esse momento de show de 4 músicas, Aham. de 10 minutos cada música, que deixou a gente muito ligeiro pra fazer o que a gente quisesse a qualquer hora. E aí depois vem os outros discos, né? Depois desse totalmente analógico, o outro disco, a gente foi pra Austin, no Texas, numa casa, e a gente gravando de novo, por si só. Mas Vocês foram jogou... morar junto, ficaram quanto tempo aí nesse... Pra gravar o disco foi meio que uns... mês. Foi 2 meses, né? Porque teve um mês de teve de residência viagem, e um teve mês isso. antes. E o meio que uma turnê. Não, é uma imersão artística ali, né? Porque você fica É. local na Sim. cidade onde você tá, né? Truco! Pegar busão, cozinhar. Era, Cozinharam é, dessa cozinhar. vez? Dessa vez, cozinhar, essa vez eu cozinhar. acho que o cozinhar fez até gravar menos. Mas foi bom É, também. foi bom. Não, e era isso. A gente também tinha uma. Truco também. Pô, foi Truco uma época. também. Foi Truco uma valeu, época. mentira. Foi uma Truco época. valeu o disco. Foi uma época. Como é que eu posso dizer? O nome do disco é sugestivo à época, né? Que ela vem a morte, que esse é o brabo. Lá vem a morte. Mas, e esse outro momento já é muito... O Lá Vem a Morte e o Sombra ou Dúvida, que são 2 discos que se misturam nesses momentos, assim, de idas em turnê e paradas em Austin pra gravar coisas. Seja... Poderia ser um álbum duplo, mas saiu em 2 discos, é isso? Poderia. Que é como se fosse Cara, um não, trabalho que seriam conversa. tipo dia e noite, né? Se fossem 2 discos. É, se fosse assim. se eles fossem. Não, juntos, seria a dia e noite. tardinha... A tardinha e o madrugadão. Tipo, né? Tipo isso, essa seria- lógica. Mas seriam, cara, se a gente tivesse feito isso. Mas ia ser genial. esses discos, eles têm muito da gente tentando, do bem que nessa figura dele, amarrar os caminhos que nós ia no ao vivo, né? Eu, tipo assim, não, pô, mas não é só gravar essa música tocando agora aqui, vamos criar um ambiente, pega essa aí, toca 10 minutos esse trem aqui que depois eu vou vendo qual que é o bom e nós monta uma parada. Então acho que tem esse pós-manual, onde a gente estica as músicas e melhora muito como um músico livre, e o Shitty Jazz é criado. Shitty Jazz. Depois, esse Shitty Jazz precisava virar canção, porque precisa de canção, e vem o Lá Vem a Morte e o Sombra ou Dúvida. Então nós fica melhorzinho em condensar aquilo um pouco. Depois, quando a gente vai fazer turnê desses 2 discos, é uma mistura daquela coisa, né? Da canção e dessa coisa de música de 10 minutos, assim. Mas daí os shows já tem um repertório mais extenso que a gente tem... É isso, 4 discos nas costas. Hoje e em tem dia é difícil fazer show. É. Escolher música. escolher Fazer música, repertório. exato. E aí decidiram tocar Clube da Esquina. Tipo, Tipo isso. Olha, isso aí é um negócio que o povo vinha tentando fazer, nós fazia há muito tempo.
Viu, mas como que foi fazer os arranjos, tudo? Como que foi Cara, pensado acho que só isso? a pandemia pra O pessoal já tá aqui, ó, encerra. Vou atrasar, né? Vou atrasar o show dos caras. Não, mas me conta do dia do show rápido, por favor. Foi só a pandemia mesmo pra fazer a gente parar nesse fluxo nosso. De show que era uma doideira, era isso. A gente vivia na estrada, não tinha férias. Eu acho que o que fez a gente também não ficar maluco durante a pandemia foi pensar que pra cada, sei lá, um mês que a gente estava ficando parado ali era um mês que a gente estava trabalhando, que a gente tinha trabalhado durante os anos anteriores. Sim. E graças a Deus a gente estava conseguindo, com a ajuda dos nossos fãs, se sobreviver, né? E com essas coisas que iam aparecendo durante a pandemia, que foi isso. Esse foi um dos projetos que apareceram para versões da Multishow, versões da Multishow, que teve condição de juntar a gente não se via há meses, há anos. Nesse processo foi isso. Nesse processo, o que aconteceu? Eu fui morar no Rio, não morava no Rio, morava em Goiânia antes da pandemia. O Dinho também morava em Goiânia antes da pandemia, o Rafael morava em Goiânia antes da pandemia. Mas é isso, eles estavam sempre aqui porque tinham as namoradas aqui, eu tava começando a namorar e tava a menina mora no Rio. Quando a gente volta de turnê, a gente para e vai para cada um para um lugar, vem a pandemia, a gente pensa, não, mês que vem a gente tem uma turnê na Europa, tá tudo de boa. Tranquilo, vai durar o quê? 3 meses a pandemia aí? Durou 5 anos 5 e anos. 10 governos. E foi as primeiras férias que a gente pegou também. Isso foi bom. Pena que não podia Importante Foi o sair. que fez a também. gente amadurecer. Talvez era uma chegar parada nesse que- especial. que a gente já tinha sacado, assim, como a gente já se conhecia muito musicalmente, do tipo... Sabia o que é capaz de fazer junto, né? E parece até que a gente faz muito mais junto, assim, a gente conhece os arranjos ou as ideias que cada um dá de forma que às vezes Já tem uma é sinergia tudo muito ali. misturado e muito parecido, assim. Pegaram De a aura repente- do clube da esquina ali, né? De repente a banda tava velha, e era tipo isso, a gente podia só fazer uma releitura do Clube da Esquina, porque o show do Clube da Esquina parece com o nosso show. E tem Vocês essa... pediram autorização Não. dos caras? Não, tá tocando tudo. Tem uma coisa que é isso, o pessoal do Versões deixou a gente escolher qualquer artista. Nós que é safado e não queria escolher um só, surgiu lá Zeca Pagodinho no grupo do WhatsApp, Legal. surgiu vários nomes malucos. E nessa a gente encontrou essa ideia de chamar o negócio de Clube da Esquina e poder abrir pra várias coisas, que era pegar uma música do Beto Guedes que a gente gosta, pegar umas do Lô, pegar umas do Milton que não é do disco do clube, mas que Faz É um parte clube. daquele contexto. reviver pra quem não conhecia, né? Trazer pra quem não conhecia umas músicas de um disco amarelinho, que é o Novelli, o Danilo Caymmi, o Toninho Horta e o Beto Guedes, que é um disco muito bonito. Nossa, A eu gente amo o Toninho Horta, Pega, Ele é demais. pega 2 músicas desse disco e põe no repertório também. O nome fica Clube da Esquina porque é o que o povo vai saber, mas quando vai ver é muito Um recorte o que o geral, Rafael né? falou agora. É um show do Bugarins com esse idioma Que mineiro. mineiro. Com Com essa cheiro de pão coisa- de queijo. com essa coisa que... E que meio que... É isso, é muito o que a gente já tocava. A primeira vez que a gente tocou uma música do Clube da Esquina ou desses artistas foi quando a gente fez um show com o Terno. E a gente precisava tocar uma música popular. E a gente escolheu Saídas e Bandeiras do Clube da Esquina, que é uma música que nem é popular, mas mesmo assim é uma música que era dos outros. Nem Então, que precisava, né? Que a gente tinha essa ideia de fazer o show com as 2 bandas no palco. Então, pra não ficar só essa coisa, tipo assim, você aprende minhas músicas, eu aprendo a de vocês. Vamos botar um cover que todo mundo vai ter que aprender do zero mesmo. Pronto, Então a maravilhoso. gente cria uma parada. E aí, claro, né? Ficou a conversa, mutantes, não sei o quê. Mas aí também ia ser muito, tipo, parecendo um lugar óbvio daquilo Sim. que as pessoas já Tava taxavam esperando. muito, tanto o Bugarins como também o Terno. Então acho que o Saídas e Bandeiras foi uma Foi uma decisão, ótima tipo assim. saída. Foi uma Foi uma ótima última saída. saída. E uma boa Pra não dar bandeira. ótima saída pra não dar bandeira. Meninos, eu preciso encerrar. Oxe, O Poxa, Sesc tá você é tão querendo bom, me cara. matar. Eu Tá queria tão que bom. vocês ficassem muito. Ó, eu fiquei olhando Muito. sua ampulheta ali, eu achei que ia É, cair Eu tudo, tudo. também, né? mas Tá ali, aqui, tá ó, o pessoal tá controlando o horário aqui, porque a ampulheta, segundo Não. o cara da física, falou que a areia fica mais não sei o que. Bom, enfim. Meninos, obrigada.
Obrigada. isso, Vocês obrigado voltem, você. voltem pra Jundiaí qualquer Vamos voltar. dia. Vocês Tomara. vêm aqui. Fazer o show do Sim. Bugarins mesmo, repertório. Exato. Repertório Bugarins. Isso, um disco novo. E vamos fazer o Clube da Esquina, tocar Bugarins, que agora falta esse feat também, né? Clube da Esquina toca Bugarins, que eu acho que deveria acontecer. Nada mais justo. Próxima vez a chopeira vai estar em ordem, tá? Prometo. Vai. Galera, obrigado. Mais uma vez, obrigada, Sesc Jundiaí, obrigada, equipe Move 8. Eu vou ficando por aqui, vou liberar os meninos que tem show agora. E é isso, vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.